Vânia me chamou para trazer uma palavra. A palavra que não é minha, mas é de Deus. Amém? E eu creio que é no propósito do Senhor que as coisas acontecem. Como diz, para o cristão não existe coincidência, mas sim, tudo é preparação do Senhor. Sabemos que o mundo passa por esse caos, né? Onde hoje eu estava vendo um vídeo a respeito sobre assim, diminuir a população, e como o Felipe estava falando comigo, né, a respeito que quando Deus tem um propósito na nossa vida, mesmo que arme muitas ciladas, sabemos que nós, né, nós vamos conseguir passar por isso daí ileso. Amém? Então nós temos que crer que Deus está no controle, por mais que o homem tente nos parar, tente tirar a nossa vida, sabemos que Deus é que está no comando. Amém? E nós somos gratos pela vida, né? Pelo ar que respiramos, por tudo que o Senhor tem feito. Nós temos que agradecer todos os dias, porque o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui. Amém? Glória a Deus. Se você tem sua Bíblia aí e quiser abrir comigo em Provérbios, glória a Deus, Provérbios, daí você já procura Provérbios 14. Eu deixei tudo anotadinho aqui no meu caderno, daí vai ficar mais fácil para mim. Provérbios 14. Sabemos que hoje é o último culto, né, das mulheres. Glória a Deus pelas nossas vidas. E eu estou aqui hoje para falar a respeito da mulher, né, sobre a mulher sábia. Eu creio que todas nós que temos um lar, temos uma casa, sabemos que 90% é as mulheres, né, que tomam conta da casa, do lar, da família, dos filhos. Então a maioria das coisas que acontecem, a mulher sempre está ali no meio. Então Provérbios 14, versículo 1, fala sobre que a mulher sábia constrói o seu lar, mas a que não tem juízo destrói com as suas próprias mãos. Amém? Sabemos que todos nós queremos ser uma mulher sábia. Só que para nós sermos essa mulher sábia, em primeiro lugar nós temos que buscar a Deus, temer a Deus, para que nós possamos ser essa mulher sábia. E sabemos que quando a gente é sábio, a primeira coisa que a gente faz como pessoa de Deus, sendo sábia do Senhor, a gente tem que orar a Deus, colocar nossa família em oração, para que Ele venha nos guardar, para que nós possamos avançar e prosseguir. Sabemos que uma das coisas que mais mata o cristão ou as pessoas hoje em dia é a ansiedade. Ela está pegando pesado nas famílias, nas casas. Quando não é uma coisa, é outra. A pessoa se torna uma pessoa ansiosa, né? E muitas vezes isso acaba trazendo doença para a pessoa. Então, quando a gente coloca a nossa ansiedade aos pés do Senhor, Ele nos ajuda. Amém? Colocando a ansiedade na presença de Deus, porque eu acredito que quando nós oramos, a resposta ela vem de Deus, a resposta ela vem do alto. Amém? Então, quando nós oramos ao Senhor, nós buscamos a presença dEle, sendo mulher sábia, é uma intimidade que nós temos com o Senhor. Essa intimidade que nós temos com Ele faz com que a gente acredite, a gente creia que Ele está no controle, que toda aquela aflição, tudo aquilo que nós sentimos, tudo aquilo que nós passamos, o Senhor está no controle. A gente ora com a certeza de que Deus está no controle da nossa vida. Amém? Então, para que nós possamos ser essa mulher sábia, nós temos que orar a Deus, colocar-se à disposição, que Ele venha cuidar de nós. Muitas vezes nós oramos a Deus, mas não confiamos tanto assim. Nós colocamos na mão do Senhor, na mesma hora a gente já tira de novo, porque está demorando, está difícil. Então a gente tem que orar com a certeza que será ouvida por Deus. Então quando a mulher ela é sábia, ela ganha respeito na tua casa, ela ganha respeito perante os seus filhos, ela ganha respeito perante Deus, porque nós estamos fazendo a vontade do Senhor, que é confiar nele. Então quando a gente se torna essa mulher sábia, até o marido ele é mais feliz. Até o marido, querendo ou não, situações que passam, e o marido vai ter que dividir com a esposa. E se a mulher for sábia, aquilo ali vai avançar e prosseguir, e vai passar por aquilo ali. Né, Felipe?
Então a gente tem que olhar dessa forma. Sabemos que a mulher na casa, ela é vista de maneira diferente, né? E sabemos que existe também muitas mulheres mal agradecidas. Ao invés de agradecer pelo lar, pela casa, pela família, começa a murmurar, reclamar. E nós sabemos que a nossa vida é um presente de Deus. Nós temos que encarar a nossa vida como um presente do Senhor para cada um de nós. A nossa família é um presente, a igreja é um presente. Todos que estão à nossa volta, nós temos que ver como um presente de Deus. Então, reclamar menos e orar mais. Isso que nós, como cristãos, como pessoas do Senhor, nós temos que ser. Pessoas prudentes. Em Provérbios 13 está escrito assim, Provérbios 13:3. Quem toma o cuidado com o que diz, está protegendo a sua própria vida. Mas quem fala demais, está destruindo a sua própria vida. Então, muitas vezes, ao invés da gente falar coisa que vai acrescentar na nossa vida, não, a gente fica murmurando, desagradando a Deus. Então, que nós possamos ser essa pessoa sábia no falar, sábia no agir, sábia no buscar, sábia em todas as coisas que a gente for fazer na nossa vida, é colocar Deus em primeiro lugar. Então, a mulher sábia, ela sabe o momento certo de falar ou de calar, de ouvir. E antes de falar, pensar aquilo que vai falar, né? Você não vai, muitas vezes, machucar quem está à nossa volta. Muitas vezes a gente fala. Às vezes a palavra dói mais do que um tapa no rosto. Então nós temos que saber falar. Então a mulher sábia, ela sabe dar conselho. Ela sabe enxergar a dificuldade do parceiro, da pessoa que está à nossa volta, da nossa família. Então, e nós sabemos que quando nós somos sábios, nós vamos ser recompensados por Deus. Nós vamos ser recompensados, porque nós vamos ter à nossa volta a nossa família, nossa casa, nosso lar, todo mundo a nosso favor. E isso é uma recompensa que Deus promete em dar para a gente, quando nós nos tornamos essa pessoa que ora, essa pessoa que busca, essa pessoa que confia no Senhor. A mulher sábia, ela acumula bênçãos. E quem está à nossa volta também é alcançado. Quando nós somos sábios, isso que acontece, irmãos. Através das nossas vidas, as outras pessoas também passam a ser uma pessoa feliz, uma pessoa, vamos dizer, vitoriosa. Porque se a vitória é minha, a vitória é da minha família, a vitória é de quem está à nossa volta. Muitos torcem para a gente cair, mas a nossa família, eu acredito que não vai ser assim. Pelo menos o marido, né? Eu espero, né, Felipe? Pelo menos o marido, eu espero que... Vamos dar risadinha um pouco. Então, eu espero que isso aconteça em todas as famílias, né? Porque qual que é, assim, o intuito de uma família? É todo mundo avançar e prosseguir junto, vencer, né? Passar por aquela peleja ali, as pelejas vão vir sempre. Mas se a gente está em Cristo, nova criatura nós somos, então é assim que a gente vai avançar, né? Então é assim, olhando assim a palavra do Senhor, ela dá muita instrução sobre a mulher sábia. Se a gente for olhar, tem como a gente crescer. Muitas vezes fala assim, mas eu não sou tão sábia, tão inteligente assim. Procura no Senhor ajuda dele, né? Porque a gente tem que procurar no Senhor. A sabedoria ela vem do alto. Quem é? Deus, ele é a própria sabedoria. Não adianta muitas vezes a gente querer ficar escorando assim, muitas vezes na nossa sabedoria, né? Mas vamos esperar e confiar no Senhor. Então a mulher sábia, ela faz a vida acontecer, ela não fica de braço cruzado. Tem muita situação na nossa vida que nós podemos ajudar, né? Quem está à nossa volta a fazer crescer, a realizar sonhos, projetos, muitas coisas. Esse ano mesmo está se acabando. Esse ano aí já está, falta pouco tempo, né? Poucos dias para acabar o ano. Quantos sonhos, projetos eu fiz, você fez e muitas vezes não foi alcançado ainda. Não chegou ainda, né, no resultado que a gente queria. Mas nem por isso nós vamos deixar de abandonar o barco, né, e deixar para lá. Não, vamos continuar. Não consegui esse ano, mas ano que vem nós estamos aqui, né, Pedro? Ano que vem nós estamos aqui de novo, vamos lutar. Eu estava vendo assim a respeito do que está acontecendo, sim, no mundo, né? A primeira coisa que eles tentam enfraquecer é destruir a família, né? Pode ver que tanto faz ser homem ou mulher, cada um escolhe o que quer ser. Isso já começou, vamos dizer que enfraquecendo a família. E depois, não pode ir na igreja, já enfraquece também a igreja. Já é outra coisa que
vai tirando o foco, né? Porque tem gente que fala assim, não é necessário na igreja. Eu vejo como necessidade sim, porque se a gente não vai, a busca não é igual, a busca não é constante. Você busca, mas não é aquela busca. Então ela procura o mundo, né? Como diz o mundo, jaz o maligno. Então eles vão planejando ideias para que as pessoas percam o foco de servir a Deus. Para que sirva, mas não com tanta intensidade assim. Porque se a igreja está fraca, não busca mais, não ora mais, já dispersou, já não precisa mais ser casado e continuar casado, já tanto faz se ser homem, ser mulher, não importa mais hoje em dia. Então eles estão quebrando assim um princípio de Deus. Eles estão quebrando um princípio que veio de Deus, esse princípio. Ter a nossa família, né, ao redor da nossa mesa. Então daí os próprios governantes já quebrou esse, né? Esse laço, vamos dizer que essa junta, né, de pessoas que alcança, né, o olhar do Senhor. Então a mulher sábia, ela faz uso da inteligência e do conhecimento, olhando para quê? Olhando para a Bíblia, olhando para a palavra, olhando para a família, olhando o que Deus pensa ao meu respeito, né? Muitas vezes a gente fala assim, mas não existe mulher que ora, mulher que busca. Existe sim. Eu acho que em buscar a Deus, tanto homem quanto mulher, a nossa família pode estar fortalecida. Em Provérbios 24:3 está escrito assim: com sabedoria se constrói o lar, e sob prudência se confirma. Então é com sabedoria que a gente tem que pedir para Deus, para que o nosso lar não venha assim a fraquejar, ou muitas vezes se dispersar, um enjoar do outro. Tem tantas coisas que faz o lar ser destruído, né? Por poucas coisas. Muitas vezes por coisinha boba. Só porque não arrumou a cama já estou separando. Não é assim. Nós temos que entender duas pessoas diferentes na mesma casa. Com certeza vai haver esse atrito. Mas a gente tem que dar um jeitinho e viver. Porque o casamento foi feito para isso, para se relacionar. Mas para isso, a mulher tem que ser sábia dentro da sua casa. Amém? Ser sábio é melhor do que ser forte. Quantas pessoas acham que porque é forte já é sábio, né? A Sônia. Então, na realidade, isso não tem nada a ver com ser sábio. O conhecimento é melhor do que a força. Isso daqui está escrito na palavra de Deus. Em Provérbios mesmo está escrito. Então, se a gente olhar, não se confundir força com sabedoria, né? Porque o conhecimento é melhor do que isso. Quando a gente tem conhecimento, a gente pode se arrastando, né, Sônia? Mas a gente chega lá e a força, né? Com o tempo ela se acaba e você vai definhando. No caso, a pessoa ou alguém que confia nisso vai se definhando. Então, antes de entrar numa batalha, é preciso planejar bem, que quando há muitos conselhos, que é mais fácil de vencer. Então, quando a gente passa por uma situação difícil, por uma batalha, por uma luta, se tá entre a família, entre o casal, a gente conversa, e aquela situação ali, ela pode ser vencida com sabedoria, ela pode ser vencida mais fácil, né? Sem desavença. A sabedoria, ela faz bem para a alma. E se você conseguir, você terá um bom futuro e não perderá as esperanças. Então, muitas vezes, a sabedoria, ela faz bem para nosso ego, ela faz bem para a nossa vida. Até o nosso rosto muda, né? Quando a gente espera e confia no Senhor. A esposa que dirige mal o seu lar, acaba sem nada. Quantas esposas, né, que acabou sem nada, acabou sem família, sem casa, sem aquela, vamos dizer, aquela parte, né, tá escrito que a gente somos duas partes, o marido e a esposa. Daí acaba ficando dividindo, né, um para cada lado. Então, quando a esposa, ela trata bem a sua casa, ela cuida bem, né, ela se torna essa pessoa sábia, ela é orgulho do marido, né? O marido tem orgulho de falar, não, essa daqui é minha esposa. Agora, quando isso não acontece, começa por aí as desavenças. Eu conheço casos de casamento que foi se acabando porque a mulher não queria fazer a comida na casa. É pouquinha coisa, mas todo dia, né, Felipe? Mas já chegar na sua casa, a Patrícia não queria fazer comida? Nossa, daí já... Então, é uma coisinha básica, mas acaba com o casamento.
Então, é nas poucas coisas que o casamento ele se desfaz. É nas pouquinhas coisas. Então, para isso também, a mulher sábia, ela tem que ter sabedoria e fazer coisa gostosa, né, Sônia? Mexer nas panelas lá e fazer coisa gostosa para agradar o esposo. Não só o esposo, mas vice-versa, né? Um agradar o outro, né? Em Provérbios 12, 14. Você será sempre recompensado pelas coisas boas que disser. E receber de volta tudo aquilo que você fizer. Então, nós vamos ser recompensados pelo aquilo que nós oferecemos ao outro, né? Muitas vezes a gente oferece uma coisa para o outro que a gente não queria para a gente. O que a gente oferecer para o outro, a gente tem que tomar para a gente. Falar, não, eu gostaria que isso acontecesse comigo. A gente tem que se colocar no lugar do outro, que é meio difícil, né, a gente fazer isso. Se colocar no lugar de alguém. Então, isso daí, querendo também, ele pega, assim, as pessoas muitas vezes de surpresa. Ah, eu vou dar para fulano mesmo, não serviu para mim, eu não tenho interesse nenhum. Ah, tá para você. E joga para a pessoa. Sendo que na realidade, né, entendeu? Não, se eu fosse para mim, o que eu ia fazer? O que é? Então, até nisso a gente tem que ter, tem que ter sabedoria. Em Provérbios 3, 23, está escrito assim: então andarás seguro no teu caminho, e não tropeçará o teu pé. E quando te deitares, não temerá, deitar-te-ás, e o teu sono será suave. Amém? Então, assim será com a mulher sábia, com a família que tem sabedoria. Andará seguro no caminho de Deus. E não tropeçará o teu pé. E você vai deitar e você vai dormir. Quantas preocupações vêm nas noites. Eu vejo assim que a hora que a gente está deitado na cama, é a hora que vem e começa a pensar. As setas malignas vêm para tentar tirar a paz da gente. Você fica todo ansioso, pensando, amanhã o que eu vou fazer? Não, e aqui a palavra do Senhor fala que a gente vai deitar e dormir. Amém? Isso por quê? Porque a família, ela é sadia. Uma família que conversa, que tem diálogo, que presta atenção no que o outro está falando. Isso daí ajuda muito. A mulher sábia entende que Deus é digno de confiança. Quantas pessoas já perdeu a esperança em Deus? Pediu aquilo que desejava e muitas vezes não era a hora, não era o momento e a pessoa desistiu. Em 1 Pedro 3,1 fala assim: assim também você, esposa, deve obedecer o seu marido, a fim de que, se ele não crer na mensagem de Deus, seja levado a crer pelo modo de você agir. Não será preciso fazer nada. Ele verá como a conduta de você é honesta e respeitosa. Amém? Será que o nosso marido pode olhar para nós, né? Nós como mulheres, como esposa, e através de nós ser ganho para Deus, a nossa família, o nosso esposo, aquele que está à nossa volta, não só o marido, mas aquele. Será que a gente pode ser um espelho? As pessoas podem olhar para nós e falar, não, eu posso servir a Deus porque no Deus que ela serve eu posso confiar. Será que nós podemos ser exemplo para outras pessoas? As pessoas que olhar para nós, será que podem enxergar a luz de Cristo brilhar em nós? Então nós temos que olhar atento à palavra do Senhor, porque aqui está escrito que, deixa eu ler de novo, que se ele não crer na mensagem de Deus, seja levado a crer pelo modo de você agir. Olha que interessante, né? Você saber que a pessoa, ela veio pela forma de você tratar ela, pelo jeito de você conversar, não jogar palavras ao vento, mas que seja palavra sábia, palavra de mulher sábia. A gente olhando aqui, se a gente não prestar atenção à palavra de Deus, ela passa desapercebida. Mas, se você quiser, pode ler lá na sua casa, 1 Pedro 3,1. Então, obedeça ao seu marido para que não venha gerar confusão, ou que venha haver paz na casa, união na família, porque, mas é isso e aquilo. É a palavra de Deus que ensina, para que todos possam comer na mesma mesa, né? Sentar ali ao redor da mesa e o Senhor venha abençoar a casa. No Salmo 19, versículo 11. Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria a mim, teu servo, e eu sou recompensado quando lhe obedeço. Então no Salmo 19, 11 diz assim, que o Senhor, Ele dá sabedoria para quem? Para as pessoas que não servem a Ele? Não, é para mim e para você. É aqueles que confiam no Senhor que Ele dá sabedoria. E por causa disso, nós vamos ser recompensados.
Mesmo que a situação esteja, assim, não esteja da forma que a gente que gostaria de enxergar, mas Deus, Ele vai dar a recompensa. Por quê? Porque nós obedecemos a palavra de Deus. E para ter sabedoria, muitas vezes nós temos que abrir mão de muitas coisas, sabe, irmão? Muitas coisas a gente tem que abrir mão. Principalmente assim, muitas vezes uma coisa que você queria e o seu marido não quer. E muitas vezes, para não gerar aquele conflito, muitas vezes alguém tem que abrir mão. Então isso daí você já vai pagar um preço, né? Para servir a Deus, para que a sua família esteja tudo bem. Em Tiago 1,5 fala que: mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele dará, porque Ele é generoso e dá com bondade a todos. Amém? Se você muitas vezes acha que você não é a mulher sábia da casa, está faltando alguma coisa em você, se prostre diante de Deus e peça sabedoria a Ele, porque Ele é generoso. Ele não vai, muitas vezes, deixar de dar sabedoria. Porque ele é bondoso, e a bondade é para todo mundo, que é aqueles que confiam nele, aquele que espera. Muitas vezes a gente se sente assim, se sente um patinho feio de dentro da casa. Ai, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, ninguém, eu sou a mais horrorosa. A gente se sente dessa forma. Muitas vezes a gente se sente assim, né, Felipe? É o desnutrido. Muitas vezes a gente se sente meio estranha. Mas olha, Deus, coloque diante dele aquilo que você está sentindo. Muitas vezes a gente se sente abandonado por tudo e por todos. Mas a gente tem que confiar no Senhor. Então, quando a gente confia no Senhor, nada, irmão, nada pode tirar a gente do foco de Jesus. Porque sabemos que a pandemia está aí. Não sabemos nem o dia nem a hora de cada um de nós. Eu estava conversando com a minha irmã, com a Nica, agora, e falando para ela: se Deus tirasse a minha vida ou a vida de qualquer pessoa, será que nós estaríamos preparados para encontrar com Cristo? Será que a gente, sendo uma mulher sábia, né, como diz a Escritura que a gente tem que ser, será que a gente poderia encontrar com Cristo? Porque o duro não é morrer, o duro é a gente partir para um lugar que não foi preparado para nós. Então, isso sim é ter sabedoria, é saber com quem a gente vai encontrar lá na frente. Então, temos que vigiar e orar. Amém? É o que diz a palavra do Senhor. Então, aqui, continuando aqui, uma pessoa generosa é uma virtude que a pessoa tem quando acrescenta algo ao próximo. Isso se aplica também quando a pessoa se dá algo a alguém que tem o suficiente para dividir ou não. Não se limita apenas em bens materiais. Eu acredito que Deus, Ele é generoso para mim e para você. Ele deu seu único filho lá na cruz do Calvário. Ele não olhou se eu tinha dinheiro, Ele não olhou a minha dificuldade, a minha limitação. Ele não olhou se eu tinha mente desse jeito ou não. Ele não olhou nada disso. Ele interessou pela minha vida. Por isso que eu estou aqui hoje. Muitos não dariam nada por mim. Muitos, eu só seria mais uma na multidão. Mas Deus, Ele quis que tudo isso acontecesse e nós estivéssemos aqui hoje, no grupo pequeno de pessoas, sim, mas eu acredito que todos nós aqui estamos aqui para adorar um Deus que tudo pode, um Deus que muda a nossa história, esse Deus que não mede esforço, Ele não dorme, sabe, um Deus que não dorme, Ele está 24 horas olhando para você. Então isso foge do sobrenatural. Eu estava vendo aquele padre lá, Fábio, Fábio, acho que é Fábio, não sei, como que é o nome daquele padre lá, bonitão lá? É Fábio, como que é o nome daquele? Fábio de Mello. Eu estava vendo ele falar, fizeram a pergunta para ele, né? Se ele acreditava que pedisse para a imagem respondia. Daí ele falou assim que não, que aquilo lá, as pessoas fazem aquilo, mas aquilo lá não é certo fazer. Ele falou que a imagem não responde nada, quem responde é Deus. Então, o padre, ele já sabe disso. Ele está lá de teimoso, né, Felipe? Está servindo, como diz a palavra do Senhor, torne-se igual a eles, aqueles que o adorem. E as pessoas se tornam totalmente cegas. São pessoas que não conseguem enxergar que elas estão no caminho errado. Tudo isso muitas vezes porque meu pai e minha mãe me ensinou assim, eu tenho que ficar assim. Então vem essa raiz de longe. Então nós temos que se sentir privilegiado nessa vida que nós estamos vivendo hoje. Então eu vou continuar lendo aqui.
quando divide o que é valioso, porque isso faz bem, tanto para a pessoa quanto para quem dividiu, sem necessidade de receber algo em troca. Então, quando eu penso assim, irmãos, quando a gente fala da palavra do Senhor e a pessoa muitas vezes alcança a salvação em Cristo, para mim é um prazer dividir aquilo que é bom para mim, falar da palavra e através da minha vida outras pessoas olharem e alcançar também esse objetivo. E saber que isso vai trazer um bem, através daquela pessoa, outra pessoa também pode ser ganha para Jesus. E isso daí é muito valioso. Está escrito na palavra do Senhor que aquele que leva, né, alguém para Cristo, vai receber um prêmio. Vamos dizer que vai receber um prêmio, né? Na coroa, diz que vai ter uma pedra a mais lá na coroa. Pelo menos eu aprendi isso desde pequena. Eu não sei como que Deus vai nos presentear a respeito disso, mas eu sei que aqueles que trouxeram vai ter esse diferencial, vai receber alguma coisa. Então isso é gratificante para a gente, né? Isso nos motiva a sair gritando no meio da rua e falar que Jesus vive e que Jesus vai vir buscar a tua igreja. Então é bem interessante você dividir aquilo que te faz bem, que é a palavra do Senhor. Então a mulher sábia, ela constrói, ela edifica, ela ergue, ela é determinada e se une com seu marido para ter uma família que busca e persevera e corre atrás de um lar organizado. Amém? Se o nosso lar é organizado, porque dentro da casa tem uma mulher sábia. Amém? Se você não se acha sábia, ore a Deus, fala, Senhor, me ajuda a ser essa mulher sábia. Então, eu vou falar um pouquinho das características da mulher sábia. Na hora da provação, ela fala menos e ora e age mais. Isso é a característica de uma mulher sábia. Na hora da luta ali, eu sou muito falante, sabe? Dependendo da situação que acontece, eu fico só falando aquilo. O pastor fala para mim, chega, eu escutei. E eu continuo falando. Ele fala para mim, para, menina, de falar. E eu pego aquela situação ali, Felipe, eu fico falando, sabia? Ele fala para mim, para de falar, menina. Você não colocou na mão do Senhor? Espera, confia. Mas só que minha cabeça não para de funcionar, sabe? Eu fico falando. Então aqui ensina, né, a gente, na hora da aprovação, falar menos, orar e agir mais. E saber a quem se humilhar, né? É debaixo da vontade de Deus que nós temos que nos humilhar. Então, muitas vezes a mulher sábia, se ela souber passar por essa aprovação, ela vai evitar briga, ela vai evitar confusão dentro do lar. Ela não vai desistir daquilo que ela quer facilmente, né? Porque muitas vezes isso atrapalha o foco, assim, muitas vezes faz com que a pessoa que está do nosso lado também desista. Então nós temos que continuar na intimidade com Deus. Para buscarmos a verdadeira sabedoria, é com muita perseverança e temor no Senhor. Então é isso, a verdadeira sabedoria, ela se encontra no Senhor. Não existe essa hipótese de ficarmos sábios com a idade. Quantas vezes a gente já ouviu falar isso, né? Ah, e aquela pessoa lá, ela está com 90 anos. Ah, aquela pessoa lá é bem sábia, hein? Não é por idade que a gente vai ser sábio. Eu sempre ouvi isso, que antigamente até poderia ser, mas hoje não é assim. Não é porque a pessoa envelheceu que a pessoa se tornou uma pessoa sábia. Não. Quantas vezes a gente ouviu falar, quantos velhinhos, pessoas sem rumo, sem direção, né? Que mesmo você acaba de falar uma coisa, a pessoa já sumiu aquilo que você falou. Então não é pela idade que a pessoa viveu, pelos quantos anos que ela viveu, que ela vai ser mais sábia ou menos sábia. E a sabedoria, ela traz benefício para a nossa vida, como paz, prosperidade, traz vida longa, uma vida saudável, e traz admiração, traz respeito. Então ela traz vários benefícios para cada um de nós, como paz. Se a gente tiver sabedoria, irmãos, a paz, ela vai reinar no nosso coração, a gente não vai se preocupar. A ansiedade, a angústia, tudo aquilo vai ficar para trás. Por quê? Porque nós somos a mulher sábia, nós sabemos em quem confiar, em quem colocar a nossa fé. Então, através disso, nós podemos conseguir a admiração, até mesmo de Deus, porque a gente confia nele. Em Provérbios 8:34 diz assim: aquele que me ouve será feliz, aquele que fica todos os dias na minha porta, esperando na entrada da minha casa,
esperando, no caso aqui fala sobre sabedoria, né? Ele vai encontrar a vida. Então, Jesus, ele é a própria sabedoria. Então, quando a gente é sábio também, a gente corre por essa porta e jamais a gente larga do caminho. Buscando a presença do Senhor, que a gente vai chegar lá em Provérbios 31. Aqui eu marquei do 10 ao 31, mas eu vou ler só uma frasinha. Como é difícil encontrar uma boa esposa. Você acha que é difícil ou não? É difícil. Eu penso que é difícil. Uma pessoa que te compreende, uma pessoa que te entende, uma pessoa que está afim mesmo de ter essa conduta de casados, né? De manter um lar sadio. Então a palavra do Senhor diz, né? Como é difícil encontrar uma boa esposa. Daí em Provérbios 18, 22 está escrito bem assim, ó. Quem acha uma boa esposa, encontra felicidade e recebe uma bênção de Deus, o Senhor. Amém? Então você, marido, que está aqui hoje me ouvindo e achou essa boa esposa, você recebeu uma bênção de Deus, você recebeu uma bênção do Senhor. Acredite que ela foi feita para você e você foi feito para ela, e assim. Eu casei com fulano, mas se eu tivesse casado com Bertano, acho que as coisas iam funcionar melhor. Quantas vezes a gente pensa isso, né? A mente da gente viaja e por coisas que o propósito não era esse. Então, creia e acredite que quem acha uma boa esposa encontra a felicidade, recebeu uma bênção de Deus. Amém? Eu acredito que eu sou uma bênção na minha casa, na minha família. Eu acredito que sim, lógico, né? Porque Deus me deu a graça, Deus me deu sabedoria, e por isso nós estamos hoje. Passamos luta? Passamos sim. Passamos por caminho estreito de um falar para o outro que não queria mais nada, passou. Mas tudo é passado e hoje nós vivemos um novo recomeço. Todos os dias eu acordo de manhã e eu falo, Deus, obrigado por eu poder recomeçar esse dia. Obrigado, Senhor, por tudo que está acontecendo, e o Senhor está aqui me guardando. Eu não posso parar de agradecer a Deus, porque tantas pessoas não acordaram, mas eu estou aqui. Amém? A mulher sábia reserva um lugar para orar, e todas as vezes que olha para aquele local, saberá que ali é um espaço reservado para falar com Deus. Amém? Eu não sei se você tem esse lugar na sua casa, não sei se é no banheiro, no quarto, eu não sei onde que é esse lugar. Mas toda vez que você olha lá, você sabe, fala, poxa, hoje eu não falei com Deus, ali é o lugarzinho. Tenha esse hábito, 15 minutos, 5 minutos, mas fale com Deus. Entregue seu dia na mão dele, que ele vai cuidar de você. Então acalme sua mente, evite distração quando você estiver orando. Respire e tente deixar a ansiedade para trás e confie no Senhor. Busque a presença dele. Então a mulher sábia, ela assume a responsabilidade pelos problemas que a vida trouxe, sem jogar em cima um do outro. Muitas vezes tem problema assim que a gente fala, a culpa é sua, isso, aquilo. Isso não é, vamos dizer, uma mulher sábia. Isso é você se livrar do problema e jogar na costa do outro. Não, vamos, o que dá para fazer para nós resolvermos essa situação junto? Então, aí sim, eu acredito que é uma mulher de responsabilidade. Estão entendendo, irmão, o que estou falando? Estou falando demais hoje. Então, quando a gente veja a respeito sobre a mulher sábia, a gente tem que olhar os detalhes. A mulher sábia, ela tem uma visão de águia, porque ela antecipa, ela prevê, ela calcula, ela compreende. Cada ação gera uma reação e corta o mal pela raiz. Então, a mulher, quando ela sabe, é bem isso daí mesmo, irmão. Se a gente vê aqui, a mulher sábia, ela já vê tudo que, vai faltar tal coisa na casa, qualquer coisa que vai acontecer, a mulher ela já vai vendo tudo para que tudo corra bem, para que tudo dê certo. Então, daí, querendo ou não, traz a força do Senhor, Sônia. Então, a mulher sábia, ela não espera a vida passar. Ela faz a vida acontecer. Ela não fica esperando só encostada, deixa a chuva cair, deixa o raio, e a semente. Não, ela vai lá, ela ajuda, o que tiver que fazer, vamos junto. Então é assim que
que eu acredito que a vida do casal tem que acontecer. São mulheres virtuosas que arranca elogio do esposo, admiração dos filhos, é mulher de atitude que cuida do casamento, ama e protege os filhos, cuida de si mesma e luta pelos valores bíblicos e teme a Deus. Isso é ser uma mulher sábia. Amém? Ela ama e protege os filhos e cuida ainda de si mesma. Ela arruma tempo e ainda cuida. Porque muitas vezes, quantos casamentos também, né, Felipe, que você vê desdeixado, você vai ver, a mulher era a princesa, daqui a pouco virou um Juval. Virou um Juval. Então, mas é falta de sabedoria. Esquece de tomar banho. Muitas pessoas acabam nisso. Né, Sônia? Muitas pessoas acham que não é necessário mais, né, Maria? Não é necessário mais. Continua o casamento, continua. A gente tem que continuar tomando banho, cuidando, para que não venha gerar aquele atrito. Então a gente brinca assim, mas existe. Não estou falando coisa que nunca aconteceu, acontece. É coisas que a gente vê acontecendo por aí. Ah, porque seu casamento acabou. Você vai ver por coisinha boba, né? Mas querendo não, dorme do lado para ver. Então a gente vê até nisso, tem que ter sabedoria. Então a sabedoria, ela não é alcançada simplesmente pela prática do ensinamento dos sábios. Ela vem do íntimo da pessoa, que tem o coração dominado por um sentimento de respeito e amor a Deus. A gente vê muitas pessoas, só porque a pessoa hoje ela é cristã, ela já acha que não precisa de mais nada, né? Já vai relaxando, vamos dizer que se torna uma pessoa... É difícil o convívio, né? Dentro da casa. Então, até nisso, nós temos que orar a Deus e falar, não, querendo ou não, a gente precisa fazer o básico da nossa vida. Em Provérbios 18, 21 diz assim: o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as palavras. Então, através disso, tudo o que a gente diz pode salvar uma vida ou pode destruir também. Tudo isso é com sabedoria que a gente tem que falar. Em Provérbios 12, 4 diz que a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que envergonha é como podridão nos seus ossos. Daí eu continuei vendo a respeito disso. O que é uma coroa, né? É a única coisa que está acima de um rei. Porém, a coroa é honra e respeito. Então, a gente vê, né, que antes de um rei ele tomar a sua posição, ele é coroado antes, né? Isso significa que é uma honra para ele, né, ser coroado. É um reconhecimento que ele vai ter, que ele vai poder governar, que ele vai liderar aquele grupo de pessoas. A primeira coisa que acontece antes de assumir o trono é a cerimônia de coroação, onde recebe a coroa como reconhecimento. Meus irmãos, então que nós possamos tomar posição, né, de mulher valorosa, de mulher sábia, e dar uma direção para o nosso lar, para a nossa casa, porque através da nossa vida muitos vão ser alcançados. Amém? Então é isso que o Senhor colocou no meu coração para falar a respeito da... Eu até comentei com o pastor, eu falei para ele assim, eu vou pregar e eu vou falar sobre a mulher sábia. Daí ele pegou e falou, mas só esse versinho? Eu falei, vou falar sobre isso, só esse versinho. Ele falou, então esse daí é só um... Eu esqueci a palavra que ele falou lá. Daí é só um comecinho mesmo para você engatilhar no assunto. Eu falei, Mas eu orei a Deus, falei, Senhor, me dá sabedoria, porque é disso que eu estou precisando agora para falar. Não estou falando só para mim, eu estou falando para a igreja, uma coisa que vai gerar em mim também, né? Antes de passar para a igreja, a gente tem que ver se isso acontece também na nossa vida. A gente tem que ser um espelho. Amém? Então é isso, continuar buscando, orando a Deus. E o ano que vem nós estamos aqui também para adorar a Deus. Amém? Que o ano que vem seja diferente. Sabemos que, olhando aos olhos humanos, nada vai ser diferente, ou a impressão que dá é que vai piorar. Mas nós temos que, mesmo assim, confiar em Deus. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos nessa hora. Vamos orar um minutinho. Pai amado, eterno Deus,
Estamos aqui, Deus, com a tua igreja, com este povo, ó Deus, que deixou seu lar, deixou seus afazeres, e vem aqui nesta noite ouvir a tua palavra sobre a mulher sábia, aquela que edifica a sua casa, Deus. Ó Deus, sabemos que o Senhor conhece os corações, o que tem passado dentro de cada casa. Ó Deus, que cada uma venha assumir, Deus, isso dentro da sua casa, Deus, para que todos que estejam à sua volta, Deus, venha ver essa luz brilhar, Senhor, nos corações, na vida, Senhor, em nome de Jesus, porque eu sei, Pai, que agradando, Senhor, a nossa família também agrada ao Senhor, ó Deus, e é projeto do Senhor andar, Senhor, na tua presença, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, porventura existe alguém aqui, Deus, que está se sentindo, ó Deus, não dessa maneira, ó Deus, que o Senhor possa, Senhor, acalmar o coração, mudar, Senhor, a trajetória, a direção, e que essa pessoa possa colocar, Senhor, nela a certeza, a convicção, Deus, que foi chamada para vencer, Deus, em nome de Jesus, Pai, eu sou grato, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em minha vida, Deus, muito obrigado, Deus, sabendo que se não fosse o Senhor na minha vida, nem aqui eu estaria hoje, Deus. Muito obrigado, Deus, porque sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor, e é por isso que estou aqui nesta noite. Muito obrigado. Amém.